Filha, né, para a gente tirar dúvidas. Isso. Então, começando a nossa aula hoje, Dia a Dia com Jesus, aula do dia 18 de abril de 2021. O tema de hoje, então, é edificação de uns aos outros, edificando uns aos outros. Esse é o título da nossa aula. A aula passada que o professor Reneu deu foi encorajando uns aos outros, e hoje a gente está dando sequência nesse grupo de estudos de 4 aulas sobre... como é que é o título? Evangelização uns aos outros. Espiritualidade no outro centrada. Espiritualidade, isso aí, esse é o título que eu queria lembrar. Espiritualidade outro-centrada, né? Que, o pessoal até fez uma brincadeira, né, com as palavras, assim. Centrada no outro, no próximo, né? Bom dia, Reneu, está chegando. Bom dia. Bom dia, Reneu. Bom dia, Reneu. Demandas da casa me atrasaram aqui. Bom, então, no domingo passado, a aula está lá disponível. O Reneu falou sobre como a gente pode encorajar, né, nos encorajar uns aos outros. E hoje a gente vai falar sobre edificação agora, como a gente se edifica uns aos outros. Então, vou começar seguindo o método do Reneu, que é... O que vocês acham que significa edificação? O que é edificar? Crescimento, né? Você, quando é edificada, você cresce. Será que alguém mais tem alguma intuição da palavra? Construção, né? Construir. Construir junto, né? Construir junto. Eu fiz aqui uma pesquisa de... Levantar também, Google, professor né? Leon. Né? Oi? Edificar, levantar, né, também. Edificar, né? Parece, Bom dia, edifício. perdão, bom dia a todos, desculpa. Bom dia, André. Amém, pastor. Ele treineu, amém. Lembra edifício, né? Construção mesmo. Então, eu não fui no Aurélio, eu fui aqui no Google, né? Aí ele fala assim, botei edificar. Edificar, né? Se é um verbo, significa levantar, construção a partir do solo. Significa fazer uma teoria, uma doutrina, fundar, instituir. Conduzir ou ser conduzido à virtude, pelo exemplo ou pela palavra. E essa última definição é interessante para a gente, né? E é nela que a gente vai focar mais. Então, é evidente que a gente está falando de edificação de uns aos outros, né? Nos edificarmos como pessoas, né? Agora, eu queria fazer uma observação antes da gente entrar mais no tema sobre esses estudos que a gente tem feito de espiritualidade outro-centrada. A primeira é que não é da nossa natureza, né, a gente desviar o foco de nós mesmos para o outro. Nossa tendência é se preocupar com nós mesmos em primeiro lugar, né? É meio que da natureza humana, instinto de sobrevivência, natureza egoísta também. Então, a gente tem uma tendência natural de se colocar em primeiro, como prioridade. E desviar o foco de nós mesmos para o outro não é natural. Então, a gente tem que forçar isso, estudar, como a gente está fazendo, praticar de uma forma bastante consciente, né? E é o que Deus manda a gente também fazer, né? Deus manda que a gente cuide
do próximo e do outro, porque dele, de nós mesmos, ele cuida de nós, né? Então, isso é o primeiro, não é da nossa natureza, é difícil, a gente tem que forçar. Em segundo lugar, uma outra tendência que a gente tem, assim, é que quando a gente pensa no outro, em como, de repente, encorajar o outro, ou como edificar o próximo, a gente tem uma tendência de pegar nosso dedo e apontar, e reparar defeitos e erros. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa tendência de se preocupar com nós mesmos, a gente tem uma tendência de ver defeitos e erros nos outros. Vocês podem ver. Então, o perigo é que isso pode gerar uma confusão da gente entender que encorajar o nosso irmão ou edificar é ficar dando pitaco e apontando erro e criticando. Então, na sequência até desses estudos, a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria de como fazer isso, né? De como ter o encorajamento, de como ter uma palavra de edificação, como a gente vai ver hoje. Porque, exatamente como vamos ver, nossas palavras podem ter efeitos bons, mas podem ter efeitos devastadores, né? Destruidores. E, mais uma vez, falando da nossa tendência, da nossa natureza, a nossa natureza é traiçoeira, a gente tem que ter cuidado com ela, né? A gente tende a apontar o erro, a gente gosta de criticar, assim, né? Então, essas duas observações que eu queria fazer. Agora vamos seguir, então, em frente, no tema mais assim, de hoje, tendo esse cuidado com como a gente desenvolve nossa espiritualidade centrada no outro. Então, quando a gente fala em edificação uns aos outros, uma das principais ferramentas, um dos principais instrumentos de edificação é a palavra, né? São as nossas palavras. É o que a gente diz. E a gente, como mencionei, a gente tem que ter uma noção bastante prudente do poder que as nossas palavras têm, não é? Tanto da crítica quanto do elogio. E há lugares, situações em que ambos são necessários, né? Às vezes a crítica também realmente, claro, né? É necessária. Por exemplo, eu coloquei aqui como que as palavras influenciam na edificação de uma pessoa. Só para a gente pegar um caso assim mais fundamental, uma criança, né, que está crescendo, está assim, digamos, nas bases da sua edificação como pessoa, né? Vocês já repararam que a gente, como uma criança, tem uma preocupação grande assim de elogiar, em geral, daquilo que a gente diz para elas, né? Eu vejo a Laila, né, que é minha esposa, ela é professora, está começando até começou a trabalhar recentemente numa escola, está dando aula online para alunos pequenininhos, assim, criança de 3 anos, 4 anos. E aí, nas atividades, ela mesma já me explicou, né, que é muito importante, a cada avanço dos alunos, das crianças, afirmar, dizer assim, muito bem, isso que você fez está muito, muito bom, está caprichado. Então, ela emitir essas palavras de confirmação, né, do esforço da criança. E isso vai edificando ela. Isso é importante, né, assim, pedagogicamente, e influencia no crescimento dela. Então, como são importantes essas palavras de afirmação? E isso, claro, né, se projeta, extrapola para toda a nossa vida, né, para qualquer fase da nossa vida.
Isso, e... Só um minutinho. Outra, assim, a importância da palavra que eu coloquei, da gente pensar também, que a gente se expressa, né? A palavra é um elemento muito natural do ser humano, né? Nós somos os únicos que falam, né? Assim, nenhum animal fala, né? Não tem palavras. Embora haja comunicação entre eles, o ser humano se diferencia, porque ele se comunica com palavras, dá nome às coisas, etc. Então, é um elemento especial, peculiar na natureza humana. E também uma outra coisa especial da palavra, do verbo, do falar, é que Deus decidiu também deixar registrada toda a nossa história de queda, história de criação, queda, e todo o plano de redenção também num livro, né? Que é a sua palavra, a palavra de Deus. Então, a comunicação que a gente usa, o falar, tem uma importância fundamental na nossa vida. É um instrumento que a gente deve usar com todo o cuidado, toda a diligência, né? E é um dos principais instrumentos na edificação de nós mesmos uns dos outros. Agora eu notei que o Reneu levantou a mão ali. Era só para, quando você falou ali do elogio, me lembrei que numa conversa entre crentes, um muito conhecedor, um irmão assim, inclusive médico, ele disse que o elogio para criança tem que ter cuidado, que pode ter um efeito contrário, elogiar demais. Isso, né, de para cima. Você É verdade. é maravilhosa, é uma pessoa muito inteligente, que aquilo ali já tem estudos, vamos dizer assim, que tem um efeito contrário quando a pessoa cresce. Só essa observação. Então, tem uma dose aí, quer dizer, o elogio, a palavra tem que ser verdadeira, tem que ser, não pode ser só para, que nem a gente viu na nossa aula passada, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Não, vai ficar tudo bem. Porque não, tudo vai acabar bem. Essas coisas assim, muito chavões, a gente tem que ter cuidado, especialmente com as crianças. Isso eu me lembrei de compartilhar aqui. Tem que ser verdadeiro, realmente, né? A comunicação de palavra no povo hebreu é uma coisa assim marcante. Eu acho que você sabe, né? Quem me conhece mais sabe que eu sou muito ligado à família judia pela minha esposa. E o avô, que eu adotei como avô meu, aquele judeu lá da Absarábia, ele falava pouco, mas ele contava histórias assim que marcaram a vida dele, e que aquelas histórias ele aprendeu de um avô que tinha sido rabino. Então, essa coisa do poder da palavra na própria história do povo hebreu, é tudo comunicação, passando de pai para filho, de mãe para filho, só na palavra. Então, endossando aí esse instrumento que Deus nos deu, né, para edificação. Desculpa falando muito. Templos, né? Lembrei dos mandamentos, né? Que Deus também quis gravar com palavras na pedra, né? E como pelo exemplo também que você deu, né, Reneu? Muito importante a gente ter nas nossas palavras, né, coerência. E a gente vai ver agora aqui a letra de uma música que fala disso, mais para o nosso contexto de cristãos, né, da palavra, do agir,
do cristão e dessas duas coisas estarem compatíveis, né? O que a gente prega, que a gente fala, ter respaldo na nossa vida, nos nossos exemplos. Então, tem uma letra aqui, eu acho que eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho que eu já deveria ter aberto o PDF e eu não abri. É uma letra de uma música de Sérgio Pimenta. Até eu conheci fazendo esse estudo aqui, eu não conhecia. Muito bonito. Muito bonita a melodia também. Vou ler aqui para vocês a letra, depois a gente vai escutar a música. Diz assim, ó. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza, fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala, ou se cala de uma vez. Que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Eu vou colocar a música aqui para a gente ouvir, se for possível. Eu vou tentar aqui, porque é bonita, e depois vamos só meditar um pouquinho nessa letra para seguir em frente, porque é muito importante esse tema, né? Ó, podemos fechar os nossos microfones aí também. Ah, tá aqui. Share screen, né? Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Uma tela com um vídeo? Está apagado. Espera aí. Screen 2. Agora estão vendo. Ah, compartilhar. Agora estão. Vou botar a música aqui, se a gente não ouvir tão com qualidade, tudo bem, eu passo o link depois para vocês ouvirem em casa, mas vamos ouvir aqui. Tá sem som? Tá sem som. E tá travando também. Ah, ia ser tão bom se a gente ouvisse aqui na aula a música. Mas acho que vai ser ruim de conexão realmente, né? Eu vou mandar o link. Envia pelo link, né? A gente ouve em casa depois, é super bom. Mas tá vendo aqui? Essa letra é muito interessante. Estão vendo a tela, o PDF, né? Isso. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer, né? Tá vendo? Então, primeiro já reconhece uma limitação de dizer com o verbo, com a fala, com a linguagem, tudo que é possível dizer, e às vezes é mais fácil expressar sem palavra, né? E aí dá o exemplo do mudo, que às vezes fala melhor, mesmo sem falar, né? E depois fala do compromisso, né? Da sua, assim, de como sua vida testifica ou não. Se você
Se você tem compromisso, você é omisso, né? Então, essa letra vai exemplificando bem para a gente os dois lados, né? Como que a gente pode ser. E apontando, né, assim, como que a gente deve ser coerente, né? Então, compromisso com omissão, ou faz o que fala, ou se cala de uma vez, né? Ou seja, se não é para ser coerente, é melhor não falar. Porque senão vem as consequências disso, né? E depois, aqui na última estrofe, né? Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Então, é o poder das palavras, como a gente falou, como a gente tem que saber usar com diligência, né? Com sabedoria, prudência, escolher o momento, qual a palavra, a dose da crítica, a dose do elogio, para a gente sempre buscar abençoar e não amaldiçoar, né? Mesma língua que canta hino traz divisão. A gente, né? Casos, não, lembrei aqui de casos de... a gente pode estar cantando na igreja, um hino lindo, mas sair da igreja e ser uma pessoa que traz divisão, que traz tensão, que causa briga, que briga em casa, que não vive em paz, né? E você pode estar cantando lindamente na igreja. E o correto é que que a mesma fonte não conviva o doce e o amargo. Não pode existir essa incoerência, né? Se, Leon, de fato, Cristo habitar o coração. professor Leon, Pois não, André? me permite, temos um exemplo clássico disso na Bíblia Sagrada. Miriam, ao atravessar o Mar Vermelho, ela cantou. Depois ela murmurou e foi acometida por uma lepra, né? Veio a consequência para ela, né? Não, perfeito. Então, essa letra é legal para a gente ter também esse lado para meditar, da nossa coerência, né? Como que o nosso falar tem que ser respaldado pela nossa vida, pelo que a gente faz. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Depois eu mando a música para a gente ouvir em casa. E aí, agora, eu queria citar para vocês o que a Bíblia fala sobre isso e sobre edificação. E ela fala bastante. Então, a palavra tem, em Provérbios, vocês já devem ter lido, algumas passagens falando sobre isso, sobre como a gente tem que controlar a língua, como que a língua, expressando raiva, traz consequências ruins, como a gente também deve buscar falar palavras boas, abençoadoras. Então, Provérbios, capítulo 15, no capítulo 15, tem 4 provérbios aqui, o 1, 2, o 4 e o 28. Então, vou ler aqui para a gente ter de exemplo na Bíblia. Provérbios 15, 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios agora 15, 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Agora o 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Esse é interessante, né? Que falar amável não quer dizer exatamente elogio ou crítica, né? Pode ser tanto um quanto o outro. A fala amável pode ser tanto de elogio quanto de crítica. Mas tem que ser amável, né? E é árvore de vida,
E árvore também tem essa simbolismo de edificar, né? De crescimento, de dar fruto, né? Esse é um provérbio bastante completo, né? Que tem muito a dizer para a gente. E o 28 diz assim: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Para a gente pensar que a gente não pode sair falando, né? Às vezes a gente sai falando. Um exemplo aqui que eu queria dar, daqui de casa mesmo. Eu tenho, assim, ultimamente pensado em como eu mesmo tenho usado, não tenho usado bem minhas palavras em casa, sabe? E principalmente com a Laila, né? Laila, que é minha esposa. Não sei se o próprio efeito do estar em casa há mais tempo, né? A gente sabe que tem isso também. Aumenta o estresse, você fica de quarentena, né? O convívio familiar. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de elogiar, de mostrar aquilo que está bom. Normalmente, se tem uma coisa boa que minha esposa fez, principalmente ela, né? Mais que é a pessoa adulta com quem eu convivo, né? Tem 2 crianças, as crianças diferentes, mas com ela eu não falo nada. Se ela faz uma coisa boa, eu não falo nada, porque tá bom, né? Acho que a minha tendência é, quando tá bom, não precisa falar. Não precisa corrigir, deixa como tá, então deixa quieto. Mas quando tem uma coisa ruim, eu não deixo passar. E nos momentos de calma, ultimamente, eu já consegui perceber o efeito que isso tem tido. E, assim, agravou no último ano, que a gente está junto em casa, home office, pandemia, mas isso já vem de mais tempo. Já vi que esse é um problema que eu tenho que resolver. Isso vem trazendo assim uma insegurança nela, na Laila, porque é só a falta do elogio, né? Não confirma o que você faz de bom, mas a crítica, só o apontar para os problemas, vai tirando tua confiança, né? Então, nossa, é bom. E aí isso tem trazido problemas assim aqui em casa. Então esse estudo me fez pensar assim, voltar para mim mesmo e reconhecer isso. Tomara que dê tempo de consertar tudo. Mas palavra Não é só fala você, também. não. Não é só você, não, tá? Em todos os lugares, todas as casas. Mas eu acho que é sempre mais difícil em casa, né? Na família, como a gente já falou na outra aula também. Principalmente nessa pandemia. Principalmente na pandemia. Tem razão. Mas a Laila mesmo não tem essa tendência de só marcar o erro, como eu tenho. Eu tenho isso mais forte, tem que trabalhar isso. Se vocês quiserem orar, também é bem-vindo a oração. Mas Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 a 17. O que Paulo fala? Ó, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Só sublinhar aqui, né, que é nos corações, é uma coisa assim, tem que ser interna. Se você cantar com a boca, tudo bem, mas tem que partir de dentro, né? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação. Então, embora a gente tenha falado muito de palavra como talvez o principal instrumento, um dos principais, tem que ter ação, não é? Seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Bom também a gente pensar aqui, então, que a edificação, quando a gente edifica uns aos outros, quem somos nós nesse processo? Apenas instrumento, né?
é o Espírito Santo que vai edificando, né? Você acha que... Será que eu vou achar que eu, Leon, vou poder edificar alguém? Eu posso ser instrumento, né? Nós somos edificados por Deus, pelo Espírito Santo, né? Então, a gente faça isso em nome do Senhor Jesus. E com toda a sabedoria. Colossenses 3, 16 a 17. Leon, Oi? a gente está desde o início desse texto aí, e esse texto está no nosso link, né? Está no nosso grupo lá. Aquela postagem que você fez, estão os 4 pontos lá. Então, sempre quando a gente estiver na aula, é bom que a gente reveja lá e traga para cá. E você está falando de comunicação, de palavras, além das palavras, como a gente tem visto, tem notado com a Bíblia e com aquele louvor, que as ações também comunicam. O que é importante é a comunicação, né? Edificante, a comunicação. Então, você fazer um gesto amoroso para sua esposa, já que você está devendo aí a ela, você saindo daqui, você faça um gesto amoroso lá para sua esposa, você vai conseguir comunicar a ela um elogio, comunicar a ela o coisa. E a mesma coisa que eu faço aqui com a Denise, todos nós, como a Regina lembrou, essas escorregadas, elas acontecem. O que é importante na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas, até que não têm a Deus, mas é que são escorregadas, que a gente comunica ou age de maneira imprópria, que depois se arrepende e depois conserta. Então, a gente tem a nossa vida assim, né? De comunicar uma força, sendo com atos ou palavras, é uma comunicação, ou comunicar um conserto. A gente está sempre comunicando um conserto com atos, um conserto com palavras. Isso é edificação também, né? É manter a edificação, já que a gente, graças a Deus, comunica coisas melhores do que destruidoras, né? Então, como você falou aí, abriu a sua realidade, que é a mesma que a nossa, eu digo assim, nesse modo, nessa vida de quedas, todo mundo erra, é importante que a gente saiba que a gente está mais construindo do que destruindo. E quando a gente escorrega e danifica alguma coisa, a gente tem o Espírito Santo ou tem a consciência humana de reparar, de fazer uma nova edificação em cima daquilo que foi prejudicado. Isso é uma coisa muito importante para a nossa vida ser sempre de construção, com palavras, comunicar com palavras e comunicar com atos. O acerto ou o conserto. Muito, muito legal. Perfeito. De fato, o importante é a comunicação, né? Isso aí. Você lembrou, desculpa aí, eu tô falando. O problema é não se comunicar, ou de atos, ou de palavras. Aí é deixar coisas ruir. Num relacionamento, quando a gente não se comunica, a gente está omisso, como diz a letra, e o relacionamento vai ruindo próximo de nós e nós não fazemos nada. Isso é falta de, é ausência de, é não amar, é não considerar. Poxa, isso é muito sério, a falta de ação e falta de comunicação verbal, né? Precisa de um encorajamento, né? Na aula passada. Curioso que eu coloquei um exemplo aqui também, outro exemplo pessoal, que é do meu sogro, pai da Laila, minha esposa. Uma das pessoas que eu mais admiro. E João Botelho, grande pessoa. João Fernando. Só um minutinho, tem uma invasão aqui.
Laila, pode fechar. Laura, pode fechar a porta aí? Ele, sim, para mim, admiro muito ele e tudo mais. Ele nunca chegou assim para mim. Eu tô casado com a Laila há 10 anos, namoro, juntar namoro há 13 anos. E então eu convivo com ela e com eles, com os meus sogros. Ele nunca chegou para mim assim, Leon, vou te dar um conselho, faça isso, isso. Nunca falou. E apesar disso, eu vejo em mim quanto que eu já mudei por causa dele. Então, nesse caso, é uma edificação pelo exemplo puro. Já até falei isso para ele. Então, a importância da ação. Beleza. Eu tinha colocado aqui um comentário reforçando o ponto da gente, no aconselhamento, esse versículo de Colossenses fala de nós ensinarmos e aconselharmos uns aos outros. Mais uma vez, no aconselhamento, a gente ter cuidados. A gente gosta muito de aconselhar. Tem gente que é mais quieta, tudo bem, mas, em geral, assim, a gente tem essa coisa de gostar de dar conselho. Pelo menos a gente pensa que está aconselhando, né? Mas a gente tem sempre uma opinião sobre as decisões de outra pessoa e acha que a gente decidiria melhor. Então, reforço esse cuidado, essa prudência que a gente deve ter nos aconselhamentos, na hora que a gente decide intervir ou não, em casos que isso venha a acontecer, né? Esse aconselhamento nunca pode ser assim, pedante, arrogante, intrometido. Tem que ser em sabedoria, como disse a passagem que a gente falou, né? Em nome de Jesus. Isso aí. Desculpa aí mais uma vez. Uhum. Desculpa mais uma vez. O aconselhamento, ele deve ser uma resposta. Alguém pede e a gente dá. O aconselhamento pode ser uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você, você não me perguntou nada, mas eu quero que eu dizer. E você deveria fazer assim. Isso não vai adiantar nada. A pessoa tem que estar aberta para receber o aconselhamento e aí transformar, né? E a gente tem que fazer com muito cuidado e amor e humildade. Como você mesmo falou, né? A gente pensa no aconselhamento como alguém que chega e diz uma palavra, um conselho, né? Mas existe aquele aconselhamento constante e o ensinamento constante pela ação, né? Também. E lembrar que Mateus 12:34, né? Sobre aquilo que a gente fala, o que a gente diz. Mateus 12:34 diz, pois do que está em abundância no coração, disso fala a boca, né? Quem já não viu essa palavra. Então, que a gente se preocupe antes de falar, ver o que a gente tem no coração, porque a boca vai testificar e vai falar daquilo que a gente tem no coração. A gente tem que estar alimentado bem para poder edificar, né, uns aos outros. Edificação uns aos outros pressupõe uma alimentação, um fortalecimento próprio antes, né? Tem alguns trechos mais aqui da palavra que relacionam assim até assim, a importância da palavra, e Jesus mesmo é ilustrado como o verbo, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Evangelho de João 1, versículo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E que é isso aqui? Um comentário interessante desse estudo mesmo, que depois a gente vai compartilhar, vai botar lá no grupo lá. A gente já botou, né? Mas
para vocês estudarem. Ele tem um comentário interessante, que eu vou ler aqui já chegando aqui no final, na conclusão, tá? Ele diz assim, o Evangelho de João, sobre esse trecho de Jesus sendo o verbo, né? O Evangelho de João apresenta Jesus como a palavra encarnada. Deus se escreveu em nossa história para se tornar conhecido. E a própria palavra de Deus deixou de ser um papel para se tornar uma pessoa. Jesus é a verdade vista. Pessoas testemunharam o impacto de sua presença, o valor de suas palavras, as marcas de sua influência. E quando Jesus e suas palavras tornam-se parte crescente de quem somos, tornamo-nos novas pessoas que podem edificar uns aos outros. Eu achei legal, porque só no final de tudo que a gente se torna alguém que pode edificar. Então, não vamos sair por aí edificando. A gente tem que se nutrir, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, buscar na palavra de Deus antes. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, primeira carta. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, é só para mostrar como a gente não deve ser omisso também, né? Todo esse cuidado que a gente tem falado aqui, de ver a hora certa, de saber quando falar, não quer dizer que não deva falar. A gente tem que buscar isso, né? Ser uma pessoa importante na edificação do próximo. A gente não deve ficar tímido, omisso, inseguro, não deve. A gente também deve se preparar, mas nunca deve ficar achando que eu ainda não estou perfeito, em perfeitas condições para levar uma boa palavra a alguém. Porque no final das contas é Deus, é o Espírito Santo que fala por você. Então também eu encorajo todos nós aqui a seguir esse conselho de Paulo aqui. Paulo aconselhando a gente. Portanto, por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, vamos terminar aqui com esse aconselhamento, com esse ânimo, com esse encorajamento, que a gente também exerça esse papel de edificação, com todos os cuidados, com todo aquele caminho, com todo o caminho, com todas as ferramentas que a gente, nos quais a gente refletiu aqui nessa aula. Amém, gente? Então, agora são 11h14, a gente tem 16 minutos para comentar e para falar. Professor Leon, que me permite, pastor Henrique, presbítero Reneu, o presbítero Reneu tocou num assunto que eu acho interessante, que já foi até motivo até, não de discussão, né? Mas de um debate no bom sentido, né? Com pessoas, até com uma determinada pessoa com quem eu tive a oportunidade de conversar, e o presbítero Reneu falou sobre a importância do elogio exagerado, da mesma forma também a exortação exagerada. Tudo tem que haver temperança, tem que haver um ponto de equilíbrio, tem que haver uma certa moderação, né? E é claro que a exortação não pode faltar. A exortação é você realmente buscar o melhor para a pessoa, é mostrar que ela está indo para o caminho errado, né? Que nem o pastor Henrique falou, vai depender da pessoa, se a pessoa vai aceitar ou não. Você está vendo, está orientando, está tentando ajudá-la, mas ela está interpretando aquilo ali, muitas das vezes, como uma crítica, e não como, na verdade, uma exortação com o objetivo de ajudá-la. O presbítero Reneu falou, e eu me lembro que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, e ela me falou assim, tenho 51 anos, né? Então, o pastor Henrique, o presbítero Reneu, nós viemos de uma geração completamente diferente dessa geração de hoje. Até hoje eu peço a bênção do meu pai e da minha mãe, enfim. E eu conversando com esta senhora, uma senhora, não sei se foi um rapaz, eu não me lembro bem, eu falei que essa geração é completamente diferente da minha geração. Essa pessoa falou assim, mas a sua geração
uma geração de muita repressão, e tudo se dizia não. Aí eu falei assim, não, você tem razão, isso é verdade. Mas a geração de hoje é uma geração onde quase 20 milhões de crianças sofrem de depressão, justamente por não ouvir o não do pai. É o que o presbítero Reneu falou. Sim para isso, sim para aquilo, sim para tudo. E quando, na minha época, os nossos pais falavam não, nós respeitávamos, né? Mas era o não querendo corrigir, no bom sentido. Então, mais ou menos por aí, como disse Tiago, sobre Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua, né? A língua, ela reflete a pessoa que você é. Né? Isso é fácil, basta eu conversar com os irmãos que a maneira de conversar, de me expressar, que o irmão falou, no mundo existem, são quase 9 milhões de espécies, e nós somos a única espécie do mundo privilegiada que temos o poder e a capacidade de nos comunicarmos pela escrita, gestos e fala. Tá bom? Entendeu? Bom, desculpa, eu tive que sair porque chegou o remédio, minha esposa estava dando aula numa outra classe. Aí perdi um pouquinho. Mas, assim, além dos versículos assim que o Leon compartilhou com a gente aqui, e se eu repetir algum, desculpa, porque por causa desse períodozinho que eu saí, mas foi o primeiro que eu vi aqui, que é quando Jesus fala da edificação no sentido figurado sobre Pedro. Não sei se chegou a citar. Que sobre essa pedra edificarei minha igreja. Do Novo Testamento parece que é... Oi? Citou? Não, não citei, não. Ah, não citou. Não. Então, esse é um que eu gostaria de compartilhar rapidamente também aqui, porque Jesus fala nesse termo de edificar a igreja em cima da pedra ali, colocando no que significava Pedro ali. Outro é aquele texto do 1 Coríntios 14, né, que a gente falou semana passada, do que é profecia, que é o dom para se buscar, o amor é básico, mas busca a profecia, e fala da edificação. E um outro e último é 1 Coríntios 10, 23, que fala que você pode ter as coisas listas, mas isso pode não edificar. É lícito, mas não ser edificante. Juntando tudo isso, só queria dizer assim que eu vejo como se o ser humano tivesse num caminho, o crente tivesse num caminho. Alguns querem até dar para trás, de tão desanimados, daí o consolo. Outros querem ir para um lado esquerdo, direito, se afastar do caminho, daí a exortação. Opa, o caminho é esse. E há aqueles que até estão no caminho, mas estão andando meio que devagarinho e precisam ser lembrados, edificados, para seguir para um fim. Edificação, no meu ponto de vista, tem um fim. Esse termo, ninguém faz um edifício sem ter um projeto, sem ter um propósito. Então, edificação é mais do que, de novo eu digo, no espiritismo kardecista que eu fui, as pessoas também edificam, mas não com esse propósito nosso bíblico. Você corrige aqui, corrige ali, faz o bem aqui, faz o bem ali, tudo é certo, mas edificação é ainda mais do que isso, porque é um edifício que está sendo construído na nossa vida. Então, edificação é com propósito, é um edifício sendo construído com um fim, que é para mostrar a glória de Deus na nossa vida. Então, uma coisa também que, especialmente para pessoas mais críticas como eu creio que o Espírito Santo tem me falado, e eu tenho procurado mudar nisso, porque às vezes tu exorta por algum desvio que um filho, uma filha, no meu caso, agora os netinhos, estão fazendo, mas o efeito que pode ter aquela exortação pode ser pior do que o incentivo para continuar no caminho. Então, para a gente saber essa dosagem, a gente precisa realmente estarmos
pedindo que o Espírito Santo, para a gente andar no Espírito, para saber a dose. Porque, às vezes, é preferível tu deixar passar alguma coisa, naquele sentido profético da exortação, mas para fazer com que a pessoa continue a construção do edifício. Porque muitos, a gente sabe na história da igreja, que desanimam as pessoas e acabam desistindo de tanta linha da exortação, de tanta crítica. Então, que o Espírito Santo me ajude, nos ajude, à luz dessa aula de hoje, Leon, a termos essa dose do Senhor mesmo, acima da nossa mente, dominando o nosso ser, para sermos instrumentos de edificação e sermos receptivos para sermos edificados também pela palavra das irmãs, dos irmãos, como agora, Leon, obrigado mesmo por tu compartilhar, dedicar teu tempo com os filhinhos pequenos, aí as filhinhas, e poder trazer para a gente esse texto aqui. Obrigado aí também. Para todos, Reneu, a gente poder estar... irmão, me permite, irmão falou em Coríntios ainda, 15:33, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Eu também quero falar uma coisa, porque assim, meus netos têm 13 e 12 anos. Então, são dois adolescentes que nós temos que corrigir, né? Falar o que é certo e o que é errado. Principalmente na pandemia, que eles estão passando esse período aqui conosco, desde o ano passado. Então, assim, o Caio e o Cauã, eles têm assim, uma comunicação tão boa com o André, tão mais fácil com o André do que comigo mesmo. Assim, porque eu vou por aquele lado de chamar a atenção como avó, exigir, falar assim, tem que ser assim. Aí eles falam assim, poxa, avó, não dá para a senhora sorrir um pouquinho, voltar a ser como a senhora era antes. Depois que aconteceu esse monte de coisas, que todo mundo sabe, né? A gente está querendo logo que a senhora fique boa, para poder tratar com muito... Como a senhora tratava a gente antes? Eles acham que eu estou sendo muito ríspida com ele. E o André não. O André leva as coisas para o outro lado. Ele corrige, ensina, mas ele consegue brincar com eles, consegue assim, fazer com que esse momento de reclusão não se sinta assim, eles não se sintam tão sufocados como eu tenho feito com eles. Entendeu? Eu tenho agido dessa forma. E eles já com o André, eles se sentem completamente assim, tudo que o André fala, vamos fazer, vamos, André, vamos fazer, vamos, porque minha avó não está fazendo nada, minha avó, deixa ela. Enfim, eu que eu conheço, como o irmão Leão reconheceu aí com a esposa, né? E às vezes fala coisas que não deveria falar, e eu sinto que eu estou agindo assim com os meus netos aqui dentro de casa, entendeu? Eu tenho que me policiar mais, pedir mais a Deus sabedoria, porque eles são dois adolescentes que não é fácil para adolescentes ficarem presos dentro de uma casa, né? E eles, graças a Deus, são bem disciplinados. E o André ajudou muito nessa disciplina, nesse período dessa pandemia. Nesses 2 anos, do ano passado para cá, que eles estão comigo. É isso, eu preciso muito de conselhos, de ajuda mesmo, para saber lidar com, como falar, porque eu sempre falo, me deixa quieta, eu não estou bem, me deixa quieta. Mas aí, como o pastor Henrique um dia me deu um conselho, Gleice, você tem que pensar em você está na sua saúde, esquecer um pouco o problema ao seu lado. Esquece, viva um pouco você, porque senão eu vou acabar distribuindo os meus problemas para todo mundo e vou afetar as pessoas que querem me ajudar, que querem que eu fique bem, e é isso que está acontecendo, né? Como disse o irmão Leon, orem por mim, por favor.
A gente vai ajeitando, né? Para quem mora junto, para quem se relaciona, isso acontece também, como você está falando, Gleice, com todos nós. E uma coisa é certa, a sua intenção na sua comunicação certamente é uma intenção amorosa, entendeu? Então, isso aqui a gente tem que, como foi falado, das palavras serem ditas de coração, de uma boa intenção, né? E eles sentem, as pessoas sentem, ao longo da vida, ao longo do cuidado, ao longo dos atos e dos aconchegos que você tem tido com os seus netos, eles sabem, e a gente sabe, as nossas esposas sabem disso, que a gente, quando fala alguma coisa de uma maneira que estranha, a maneira está sendo estranha, mas a intenção é boa. Isso ninguém pode negar, né? Sobre a nossa comunicação. É uma comunicação até atrás, é o que está por trás, que dá que não prejudica a nossa comunicação. Quando a gente está fazendo, você como vó, a gente como pai, como mãe, a gente sempre tem isso que você falou, né? Essa colocação, essa reprimenda, quando há necessidade, lógico, né? Então, é mais uma informação que você nos trouxe, que a gente pensa assim, a intenção é boa. Você ama seus netos, eles te amam, e a gente ama. O Leon ama a Laila ama o Leon, a Denise me ama, e a gente se ama. Então, nós nos vemos, nós nos comunicamos também pelo nosso coração, além das nossas palavras, né? Das nossas ações. Eu também amo o André, e o André me ama, né, amor? Eu acho que eu amo. Estou 10 anos com ela. Porque às vezes acontece isso que o professor Leão falou uma coisa certa, às vezes eu faço assim, poxa vida, eu não recebo um elogio, meu Deus do céu. Só quando ela faz o cuscuz, que é uma maravilha. Aí ele não elogia por nada, eu falo, poxa, fala alguma coisa para Se mim. elogiar demais, presbítero Reneu, estraga. Aí ele fala assim, mas tudo que não pode ser demais, é... também não pode ser de menos, né? Não, também não. Aí quando eu falo assim, poxa vida, fala alguma coisa para me levantar um pouco. Ele, mas tudo que você faz é bom. Eu falei, poxa, mas eu queria tanto ouvir um pouquinho isso. É bom. Então falou, é bom, faz bem para gente. Isso. Desculpa aqui, o Leão também falou uma coisa legal. Quando a pessoa está fazendo uma coisa boa, que a gente não reafirma aquela coisa boa, ela não se edifica, ela não... É por isso que também, quando a gente está na mesa, pode notar, a gente está na mesa, estamos comendo, e a gente está calado e comendo a comida. Aí quem fez a comida diz assim, está gostoso? Ela pergunta. Isso daí como é o exemplo que o Leão falou. Ela pergunta para as pessoas dizerem. Mas por que ela perguntou? Porque ninguém disse. Por que ninguém disse? Ela pergunta. Erraram. Ninguém assim, disse porque erraram. O primeiro garfo aqui tinha que dizer, poxa, que delícia. Poxa, não, eu falo assim, quer ver? Nossa, que papá gostoso que veio que fez. Joga uma indireta. Tá uma delícia, que papá gostoso. Eu falo assim, tá bom? Nossa, gente, comidinha. O que você mesmo fez, né? E eu mesma fiz, eu mesma falo, nossa, tá uma delícia esse papá gostoso. Aí, André, mas tá gostoso, você faz o gostoso. Eu queria ouvir dele. Eu sou um pouquinho do professor Leon. Para elogiar é um pouquinho difícil. O óbvio tem que ser, o natural e o corriqueiro tem que ser elogiado. Olha aqui. Se você não afirma, não mostra o que está certo, a pessoa perde a referência, né? Isso que eu imagino. Imagina uma prova, né, que você faz e o professor corrige e só diz o que você errou. E não mostra as questões que você acertou, né? Você não vai saber se foi bem ou não, né? A não ser que você assuma que o que ele não corrigiu está certo, mas
Mas não funciona bem assim. Você precisa saber onde acertou, precisa do elogio. Por exemplo, nós aqui como professores, elogiamos a presença de vocês na nossa classe, por exemplo. Né? Nós não vamos passar sem elogiar, sem enaltecer, sem dar força a essa presença de vocês aqui, por exemplo. A nós, assim, degustando essa comida que o Leão está trazendo tão gostosa, né, Leão? Sua comida foi muito gostosa hoje. Obrigado. É importante ouvir isso. Então, 11h31. Também vamos aqui fechar no horário, como o professor Reneu costuma, né, incentivar. Mas só uma coisinha. Justificando a ausência da Creuza, a internet dela acabou. Tem essa realidade. Por isso que ela entrou Raimunda e saiu. também. Raimunda. A Raimunda está ainda aqui, né? Mas ela disse que mandou até no chat. Disse aqui. também. Pastor, está me ouvindo? Ah, tá aí. Está me ouvindo, pastor? Estamos todos ouvindo. Ela está gastando menos, então, não colocando a imagem, deve ser. Sou eu, pastor, a Maria Raimunda, o senhor está me ouvindo? Estamos sim, porque querida. Eu não você está presente. Vocês direito. Minha internet está caindo toda toda hora. E a Maria hora. Cileia também. Isso, graças a Deus. Gente, vamos orar para concluir essa aula? Oi, alguém me chamou? Isso, Maria Cileia, você está aí também, é só para dar o ar da sua graça. Entendi. Bom, professor Leão, eu quero dar os parabéns, porque essa aula hoje foi verdadeiramente específica. Muito boa mesmo. Tá? Parabéns. Para mim. Muito obrigada mesmo por fazer coisas assim que a gente passa nesse momento de pandemia. Amém. Foi mesmo. Raimunda, eu vou mutar o teu microfone um pouquinho aqui. Alguém está chamando lá. Então, foi muito boa para mim também. Será que Reneu podia orar para a gente? Aqui no fechamento? Senhor, obrigado pela bênção de podermos compartilhar a Tua palavra entre irmãos. Obrigado porque nós dependemos do Senhor para sermos instrumentos de edificação, Pai. Obrigado por essa palavra que nos estimula para continuarmos, Pai, essa vida que o Senhor, pela Tua misericórdia, tem permitido que a gente tenha aqui na Terra por esse tempo tão curtinho, Pai. Que sejamos o resto dos nossos dias, que o Senhor tenha a contagem deles, de cada um de nós, que sejamos mais e mais, Pai, vistos como verdadeiras e verdadeiros servos e servas do Senhor, para a edificação da Tua igreja, para a honra e glória e louvor do Senhor. Te pedimos, Pai, que com as nossas famílias, ou na nossa solidão, na nossa intimidade com o Senhor, estejamos em comunhão contigo, Pai. Nos ajuda a não perdermos, às vezes, por detalhes, às vezes até por bobagens, perdermos aquela doce comunhão, Pai, com o Senhor mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Que haja um clima de amor edificante para o louvor do Senhor, Pai. Oramos te pedindo também a Tua misericórdia para aqueles que sofrem mais ao nosso redor, Pai, as dificuldades dessa pandemia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, com gratidão, Pai, por esse momento, Pai. Amém. Amém. Domingo que vem... Boa semana, queridos. Aula interessante. Leão, depois dou a resposta da aula, né? Oi? Adorei a aula. Beijo para todos. Legal, Leia. Domingo que vem, perdoando uns aos outros. Vai ser o tema. Muito bom também. Já fazendo a chamada. Tá bom, gente. Dilamar, um beijo grande, viu? Abençoe. Obrigada para vocês. Obrigado também. pela presença. Henrique, Presbítero Reneu, professor Leão. Obrigada. Marinalza. Obrigada, Obrigada Dona Marinalza, Um querida. abraço da Marinalza e no Neto aí.
A testa da dona Marinaus é muito linda lá, a testa dela. Esse neto dela é excelente, faz um bolo que é uma beleza. Guerreiro, você é guerreiro. Bom domingo para todos. Aí, a Roxinha. Ó, Marinês, Renê, Gleice, André, Marinês. Amém. Tchau, gente. Tchau, tenha um bom Gente, dia. vou encerrar aqui. Regina, Célia, Leon, até a semana que vem, pastor Henrique.